Antes de começarmos esta oração, respire fundo. Nossa Senhora Aparecida te trouxe até aqui porque ela viu a sua dor, o seu cansaço e aquilo que você não consegue mais carregar sozinho. Filho, amado, talvez hoje você esteja precisando de uma resposta, de uma direção, de um milagre. E Mãe Aparecida, a padroeira do Brasil, está aqui para interceder por você, para levar o seu pedido diretamente ao coração de Deus. Neste momento, entregue o que está pesando no seu peito. Aquilo que te tirou a paz, aquilo que te preocupa, aquilo que só você e Deus sabem. Mãe Aparecida está te ouvindo agora. Ela acolhe suas lágrimas, seu silêncio e seus pedidos mais profundos. Antes de continuarmos esta oração, eu te peço com carinho, curte este vídeo, porque isso faz a oração chegar a outras pessoas que também precisam. Compartilha com alguém da família e se inscreve no canal para rezarmos juntos todos os dias. Agora, coloque a mão no coração e diga mentalmente: Mãe Aparecida, intercede por mim. Vamos começar a oração. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e protetora do povo brasileiro, hoje nos prostramos diante de vossa presença maternal, com corações transbordantes de amor, esperança e profunda necessidade de vossa intercessão poderosa junto ao vosso divino Filho Jesus Cristo. Vós que fostes encontrada nas águas escuras do rio Paraíba do Sul, pelos humildes pescadores que lançavam suas redes em busca do sustento diário, sabeis perfeitamente o que significa emergir das profundezas, das trevas, das águas turvas que tantas vezes ameaçam nos submergir em meio às tempestades da vida. Assim como vossa sagrada imagem foi retirada daquelas águas e levada ao coração do povo brasileiro, assim também vos pedimos que nos retireis das águas turbulentas de nossas aflições, de nossos medos, de nossas angústias e incertezas que nos assombram dia após dia. Queremos, ó Mãe bondosa, ser pescados por vós das profundezas do desespero, da solidão, do abandono, e sermos conduzidos à superfície, onde a luz de Cristo brilha com esplendor eterno, onde podemos respirar o ar puro da graça divina e sentir o calor do amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso. Mãe Aparecida, sabemos que não fostes encontrada por acaso naquele dia abençoado de outubro de 1717, pois nada acontece por acaso no plano divino da salvação. Vossa aparição foi um sinal eloquente da providência amorosa de Deus, que jamais abandona seu povo, mesmo nos momentos de maior escassez e dificuldade. Os pescadores tinham suas redes vazias, assim como muitas vezes nossas vidas parecem vazias de sentido, vazias de esperança, vazias de alegria, vazias das bênçãos que tanto ansiamos receber. Mas quando vós aparecestes, ó Senhora, as redes se encheram de peixes em abundância, demonstrando que onde há Maria, ali há também a abundância das graças divinas, a multiplicação dos dons do Espírito Santo, a transformação miraculosa da escassez em fartura espiritual e material. Por isso vos suplicamos hoje, Mãe Santíssima, que assim como enchestes as redes daqueles pescadores humildes, enchais também as redes de nossas vidas com as bênçãos celestiais que tanto necessitamos para continuar nossa jornada terrena com fé renovada e esperança inabalável. Ó Maria Aparecida, vossa imagem pequenina, de terracota escurecida, carrega em si um simbolismo profundo que toca o âmago de nossa identidade como povo brasileiro. Vossa pele escura nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas, que seu amor abraça todos os seus filhos, independentemente de cor, raça, classe social ou condição humana. Sois verdadeiramente a mãe de todos nós, dos pobres e dos ricos, dos doentes e dos sãos, dos que choram e dos que se alegram, dos que estão nas alturas e dos que rastejam nas profundezas do sofrimento humano. Em vós encontramos refúgio seguro, acolhimento maternal, compreensão infinita de nossas fragilidades e limitações. Por isso, vos imploramos, ó Senhora,
que intercedais por todos aqueles que neste momento se sentem marginalizados pela sociedade, rejeitados, discriminados, oprimidos pelas estruturas de injustiça que ainda ferem a dignidade humana criada à imagem e semelhança de Deus. Que vossa intercessão poderosa traga justiça aos injustiçados, consolo aos aflitos, esperança aos desesperados, e que possamos construir juntos uma sociedade mais fraterna e solidária, onde cada pessoa seja reconhecida em sua dignidade sagrada e inviolável. Mãe Aparecida, conheceis profundamente as necessidades de cada um de vossos filhos e filhas que hoje recorrem à vossa intercessão maternal. Conheceis as dores silenciosas que carregamos em nossos corações, aquelas feridas profundas que não ousamos compartilhar com ninguém por medo de sermos julgados ou incompreendidos. Conheceis as lágrimas derramadas na solidão da noite, quando parece que ninguém nos vê ou se importa com nosso sofrimento. Conheceis as lutas cotidianas para sobreviver em meio às dificuldades financeiras, ao desemprego que assola tantas famílias, à falta de recursos básicos para garantir o pão de cada dia e a educação de nossos filhos. Conheceis as batalhas travadas contra as doenças que debilitam nossos corpos e enfraquecem nossa fé, fazendo-nos questionar muitas vezes onde está Deus em meio a tanto sofrimento aparentemente sem sentido. Conheceis as rupturas familiares que dilaceram nossos corações, os relacionamentos destruídos pelo egoísmo, pela infidelidade, pela falta de perdão e misericórdia. Conheceis os vícios que escravizam e destroem vidas preciosas, afastando-as do caminho da salvação e mergulhando-as em abismos cada vez mais profundos de autodestruição. Por tudo isso, ó Mãe Misericordiosa, vos apresentamos hoje cada uma dessas situações de dor e sofrimento, confiando plenamente em vossa poderosa intercessão junto ao trono da Santíssima Trindade. Sabemos que vossa oração tem poder infinito porque sois a mãe do próprio Deus encarnado, aquela que gerou em seu ventre puríssimo o Salvador do mundo, aquela que o alimentou com vosso leite maternal, que o educou nos caminhos da lei de Moisés, que o acompanhou durante todo o seu ministério público até o Calvário, onde permanecestes firme aos pés da cruz, quando muitos o abandonaram. Por essa união íntima e única que tendes com Jesus Cristo, vosso Filho amado e nosso Senhor, confiamos que Ele não pode negar nada do que lhe pedis com vosso coração maternal, cheio de compaixão pelos pecadores e sofredores desta terra. Assim como nas bodas de Caná fizestes vosso primeiro milagre de intercessão, ao dizer aos servos, fazei tudo o que Ele vos disser, hoje também nos dizeis as mesmas palavras, encorajando-nos a confiar totalmente no poder salvador de Jesus e a seguir fielmente seus mandamentos e ensinamentos. Ó Nossa Senhora Aparecida, padroeira querida do Brasil, estendei vosso manto protetor sobre toda a nossa nação, desde o norte ao sul, desde o leste ao oeste, abrangendo cada cidade, cada vila, cada comunidade onde vosso nome é invocado com devoção sincera. Protegei nossos governantes para que administrem a coisa pública com honestidade, justiça e verdadeiro amor ao bem comum, colocando sempre os interesses do povo acima de ambições pessoais ou partidárias. Iluminai os legisladores para que criem leis justas que promovam a vida, defendam os mais vulneráveis, protejam as famílias e construam uma sociedade fundamentada nos valores do Evangelho de vosso Filho Jesus. Fortalecei nossos educadores que trabalham incansavelmente na formação das novas gerações, muitas vezes em condições precárias, mas sempre movidos pelo amor à educação e pelo desejo de ver cada criança e jovem alcançar seu pleno potencial humano e espiritual. Abençoai nossos profissionais de saúde que dedicam suas vidas ao cuidado dos enfermos, arriscando muitas vezes sua própria saúde e bem-estar para aliviar o sofrimento alheio.
e restaurar a saúde daqueles que lhes são confiados. Intercedei, ó Mãe querida, por todas as famílias brasileiras que são o alicerce fundamental de nossa sociedade, mas que hoje enfrentam tantas ameaças e desafios. Protegei a instituição sagrada do matrimônio contra todas as forças que tentam destruí-la ou descaracterizá-la, ajudando os esposos a viverem sua vocação com fidelidade, amor mútuo e abertura generosa à vida. Ajudai os pais e mães em sua nobre missão de educar os filhos nos valores cristãos, dando-lhes sabedoria para orientar, paciência para compreender, firmeza para corrigir quando necessário e sempre muito amor para acolher e perdoar. Protegei nossas crianças da violência, do abuso, da exploração e de todas as formas de mal que ameaçam sua inocência e desenvolvimento saudável. Guardai nossos adolescentes e jovens das tentações do mundo moderno, especialmente das drogas, da promiscuidade, do materialismo exacerbado e de todas as ideologias que os afastam de Deus e dos verdadeiros valores que dão sentido pleno à existência humana. Ó Maria Aparecida, a vós confiamos também todos aqueles que se encontram em situações especiais de sofrimento e necessidade urgente de auxílio divino. Olhai com misericórdia para os doentes que jazem em leitos de hospitais ou em suas próprias casas, suportando dores físicas intensas e sofrimentos morais profundos ao verem suas vidas transformadas pela doença. Concedei-lhes, por vossa intercessão, ou a cura completa de seus males, se for da vontade de Deus, ou a graça de aceitar sua cruz com resignação cristã, unindo seus sofrimentos aos de Cristo crucificado para a salvação de muitas almas. Consolai as famílias que acompanham esses doentes, dando-lhes forças para perseverar no cuidado amoroso, apesar do cansaço físico e emocional que muitas vezes ameaça abatê-las. Lembrai aos profissionais de saúde que cada paciente é um irmão ou irmã em Cristo, merecedor de cuidado respeitoso, tratamento digno e compaixão genuína, nunca sendo reduzido a um mero número ou caso clínico despersonalizado. Mãe Aparecida, conheceis também as dores terríveis daqueles que perderam entes queridos e carregam no coração o peso esmagador da saudade, aquela sensação de vazio irreparável que parece sugar toda a alegria da vida e fazer com que cada dia se arraste pesado como chumbo. Estas almas sofredoras que choram seus mortos em silêncio ou em lamentos incontroláveis precisam urgentemente de vosso consolo maternal, pois somente uma mãe que esteve aos pés da cruz e viu seu próprio filho expirar em suprema agonia pode verdadeiramente compreender a profundidade dessa dor lancinante que rasga o coração e parece nunca cessar. Enxugai, ó Senhora, as lágrimas dos que choram, aquecei os corações que se tornaram frios pela dor da perda. Reacendei a esperança da vida eterna nos que começam a duvidar se voltarão a ver seus amados, e dai-lhes a certeza inabalável de que na casa do Pai há muitas moradas e que todos os que morreram na graça de Deus, um dia se reencontrarão na glória eterna, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas terão passado para sempre, conforme prometido nas Sagradas Escrituras, que não podem falhar jamais. Ó Mãe bondosa, olhai também com compaixão especial para aqueles que sofrem com doenças da alma, com transtornos mentais que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos, mas causam sofrimentos tão intensos quanto ou até mais que as doenças físicas. Quantos de vossos filhos e filhas lutam diariamente contra a depressão que rouba todas as cores da vida e mergulha a pessoa em trevas densas, onde parece impossível encontrar qualquer razão para continuar vivendo? Quantos são atormentados pela ansiedade que transforma o futuro em fonte de terror constante, roubando a paz do presente e impedindo qualquer forma de descanso verdadeiro para corpo e mente?
Quantos sofrem com traumas passados que continuam a assombrá-los no presente através de memórias dolorosas, pesadelos recorrentes e feridas emocionais que nunca parecem cicatrizar completamente, não importa quanto tempo passe? Para todas estas almas feridas e quebrantadas, vós sois bálsamo suave que acalma, óleo de consolação que cura, mão maternal que acaricia, e voz doce que sussurra palavras de esperança nos ouvidos do coração desesperado. Intercedei, ó Mãe Aparecida, para que nossos irmãos e irmãs que sofrem com problemas de saúde mental encontrem profissionais competentes e compassivos que os ajudem em seu processo de cura, que não sejam estigmatizados ou marginalizados por causa de suas condições e que suas famílias tenham paciência, compreensão e amor para acompanhá-los nesta jornada difícil, sem julgar ou abandonar quando as coisas se tornam mais desafiadoras. Tocai o coração daqueles que ainda veem as doenças mentais como fraqueza de caráter ou falta de fé, ajudando-os a compreender que são condições médicas legítimas que requerem tratamento adequado, assim como qualquer outra doença, e que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas de coragem e sabedoria. Dai forças especiais àqueles que têm pensamentos de autodestruição, mostrando-lhes que suas vidas são preciosas aos olhos de Deus, independentemente das circunstâncias atuais, e que sempre há esperança de dias melhores se não desistirem, mas buscarem o auxílio necessário com humildade e confiança na providência divina que jamais abandona seus filhos, mesmo nos vales mais escuros da existência humana. Nossa Senhora Aparecida, vossa intercessão é necessária também para todos aqueles que estão presos nas cadeias do vício e das dependências que escravizam corpo, mente e espírito de maneiras terríveis e progressivamente destrutivas. Quantos jovens e adultos estão perdendo suas vidas, suas famílias, seu futuro, por causa das drogas ilícitas que prometem prazer momentâneo, mas entregam escravidão perpétua e morte prematura? Quantos estão destruindo suas vidas e as vidas de seus entes queridos através do alcoolismo que corrói lentamente, mas com certeza absoluta, tudo aquilo que é mais precioso? Saúde, dignidade, relacionamentos, emprego, autoestima. Quantos estão aprisionados pelos jogos de azar que prometem riqueza fácil, mas levam à ruína financeira, ao desespero emocional e muitas vezes ao suicídio quando as dívidas se tornam impagáveis e a vergonha insuportável? Para todas estas almas cativas que desejam ardentemente libertar-se, mas não conseguem por suas próprias forças, vós sois a estrela da manhã que aponta o caminho da libertação, a âncora segura em meio à tempestade violenta da compulsão incontrolável, a mão estendida de Deus que pode resgatar do poço mais profundo e colocar os pés novamente em terreno firme e seguro. Imploramos, ó Mãe misericordiosa, que intercedais poderosamente por todos os dependentes químicos e suas famílias destroçadas pela dor, de ver um ente querido se destruir aos poucos, sem conseguir ajudar efetivamente, apesar de todos os esforços envidados. Concedei a estes vossos filhos cativos a graça da conversão sincera, o desejo genuíno de mudança de vida, a coragem de buscar tratamento adequado em clínicas e grupos de apoio e, sobretudo, a perseverança necessária para não desistir, mesmo diante das recaídas que tantas vezes fazem parte do processo de recuperação e que não devem ser motivo para perder a esperança, mas sim oportunidade para recomeçar com humildade renovada. Inspirai familiares e amigos a praticarem o amor duro quando necessário, não facilitando o vício através de comportamentos codependentes, mas também nunca abandonando completamente a pessoa amada.
mantendo sempre acesa a chama da esperança e da oração intercessora, que tem poder para mover montanhas e quebrar as cadeias mais fortes que prendem vossos filhos na escravidão do pecado e do vício autodestruidor. Ó Maria Aparecida, voltamos também nosso olhar suplicante para situações de injustiça social que ferem profundamente o coração de vosso Filho Jesus e deveriam indignar a todos nós que nos dizemos cristãos, mas muitas vezes permanecemos indiferentes ao sofrimento dos mais pobres e marginalizados de nossa sociedade. Como é possível que em pleno século XXI ainda tenhamos famílias inteiras vivendo nas ruas, expostas ao frio, à fome, à violência e à total falta de dignidade humana básica? Como é possível que crianças ainda morram de doenças facilmente preveníveis ou tratáveis simplesmente porque suas famílias não têm acesso a serviços básicos de saúde? Como é possível que milhões de brasileiros ainda não tenham acesso à educação de qualidade, que poderia ser a chave para romper o ciclo vicioso da pobreza intergeracional? Como é possível que trabalhadores sejam explorados em condições análogas à escravidão, trabalhando longas horas por salários miseráveis que não permitem vida minimamente digna para si e suas famílias? Clamamos a vós, ó Mãe dos pobres e oprimidos, que toqueis o coração daqueles que detêm poder político e econômico para que se convertam verdadeiramente e passem a usar seus recursos e influência não para acumular ainda mais riquezas e privilégios pessoais, mas para promover o bem comum e trabalhar pela justiça social, que é a expressão concreta do amor cristão ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Inspirai em todos nós um espírito de solidariedade genuína que vá além das doações ocasionais de roupas usadas ou alimentos não perecíveis, mas que nos leve a questionar e transformar as estruturas de injustiça que perpetuam a pobreza e a exclusão social. Ajudai-nos a ver em cada pessoa pobre e marginalizada não um problema a ser ignorado ou uma estatística abstrata, mas o próprio Cristo que nos disse claramente que tudo o que fizermos a um destes pequeninos a Ele, o fazemos, e que seremos julgados no final de nossas vidas, não por quantas orações recitamos ou quantas vezes fomos à igreja, mas por como tratamos os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e prisioneiros que cruzaram nosso caminho durante a peregrinação terrena. Nossa Senhora Aparecida, a vós confiamos também todas as situações de violência que mancham nossa sociedade e causam sofrimento indescritível a tantas pessoas inocentes. Protegei as mulheres vítimas de violência doméstica que vivem aterrorizadas dentro de suas próprias casas, temendo a qualquer momento uma nova agressão física, verbal ou psicológica por parte daqueles que deveriam amá-las e protegê-las, mas se tornaram algozes cruéis. Dai-lhes coragem para denunciar, buscar ajuda e romper o ciclo de violência antes que seja tarde demais. E tocai o coração dos agressores para que reconheçam a gravidade de seus atos, busquem tratamento adequado e convertam-se verdadeiramente, aprendendo a canalizar suas frustrações e problemas de maneira saudável, ao invés de descarregá-los violentamente sobre pessoas mais vulneráveis e indefesas. Protegei as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, crime hediondo que destrói a inocência e marca para sempre a alma de seres humanos em formação. E dai que os culpados sejam identificados, julgados e punidos com todo o rigor da lei, enquanto as vítimas recebem todo o apoio psicológico, emocional e espiritual necessário para sua recuperação e cura na medida do possível. Intercedei, ó Mãe Protetora, pelos jovens tentados pela criminalidade, que veem no tráfico de drogas ou em outras atividades ilícitas uma forma rápida de ganhar dinheiro e status social, não percebendo que estão vendendo suas almas e hipotecando seu futuro por prazeres efêmeros e ilusões de poder,
que logo se revelarão prisões muito piores que a pobreza material da qual tentam escapar. Tocai seus corações, antes que seja tarde demais, mostrando-lhes que há caminhos alternativos através do estudo, do trabalho honesto e da fé em Deus, que pode transformar qualquer vida, por pior que pareça a situação presente. Consolai as mães que choram filhos perdidos para a violência urbana, seja como vítimas inocentes de balas perdidas ou ações criminosas, seja como autores de crimes que agora cumprem longas penas prisionais, longe do convívio familiar. E dai a todas estas mães sofredoras a força necessária para continuar vivendo, apesar da dor dilacerante que carregam no coração diariamente, sem nunca encontrar alívio verdadeiro neste vale de lágrimas. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, agora mais do que nunca sentimos a necessidade premente de vossa intercessão maternal diante do trono de Deus Todo-Poderoso, pois reconhecemos nossa completa impotência diante dos desafios gigantescos que enfrentamos tanto individual quanto coletivamente. Sem vossa ajuda, ó Mãe bondosa, naufragamos nas águas revoltas deste mundo tão cheio de seduções enganosas, tentações perigosas e caminhos tortuosos que prometem felicidade, mas entregam apenas vazio existencial e morte espiritual. Fostes vós, Maria Santíssima, quem esmagastes a cabeça da serpente antiga, conforme profetizado desde o princípio da história humana, e por isso confiamos plenamente que vossa intercessão tem poder para derrotar todas as forças do mal que se levantam contra nós e contra nossos entes queridos, tentando nos desviar do caminho estreito que conduz à vida eterna para nos lançar na estrada larga da perdição, onde tantos caminham alegremente sem perceber o precipício que se aproxima rapidamente. Mãe Aparecida, neste momento de nossa oração, abrimos completamente nossos corações diante de vós, sem reservas, sem máscaras, sem fingimentos ou pretensões de santidade que não possuímos, reconhecendo honestamente que somos pecadores necessitados da misericórdia divina a cada instante de nossa existência. Sabemos que tendes pleno conhecimento de cada um de nossos pecados, de cada queda, de cada vez que escolhemos o mal ao invés do bem, o egoísmo ao invés do amor, a mentira ao invés da verdade, o orgulho ao invés da humildade. E, no entanto, apesar de conhecer todas as nossas misérias morais e fraquezas espirituais, não nos rejeitais nem condenais, mas nos acolheis com amor maternal infinito, exatamente como fizestes com o filho pródigo da parábola evangélica, correndo ao nosso encontro quando damos apenas o primeiro passo em direção à conversão genuína e ao arrependimento verdadeiro de nossos pecados. Por isso, ó Mãe misericordiosa, ousamos apresentar-nos diante de vós, não baseados em nossos méritos inexistentes, mas unicamente confiando em vossa bondade ilimitada e em vossa disposição constante de interceder, mesmo pelos piores pecadores que sinceramente desejam mudar de vida e voltar ao caminho da salvação traçado por vosso Filho Jesus Cristo. Sabemos, ó Maria Aparecida, que fostes preservada do pecado original desde o primeiro instante de vossa concepção no ventre de vossa Mãe Santana, sendo a Imaculada Conceição, aquela que jamais conheceu a menor mancha do pecado durante toda a vossa vida terrena exemplar. E justamente por isso, justamente porque sois a cheia de graça, como vos saudou o arcanjo Gabriel na Anunciação, podeis compreender perfeitamente o horror que é o pecado e suas consequências devastadoras na vida dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas desfigurados pela culpa original e pelos pecados pessoais que cometemos diariamente através de pensamentos, palavras, atos e omissões. Vossa pureza imaculada não vos afasta de nós pecadores, mas pelo contrário,
vos torna ainda mais compassiva e desejosa de nos ajudar a sair da lama do pecado para nos elevar à santidade que Deus deseja para todos os seus filhos, sem exceção. Por isso vos suplicamos ardentemente, intercedei por todos nós que lutamos contra nossas paixões desordenadas, nossos vícios arraigados, nossos maus hábitos que nos escravizam há anos ou décadas e dos quais não conseguimos nos libertar por nossas próprias forças, apesar das tentativas repetidas e das promessas quebradas incontáveis vezes. Ó Mãe Aparecida, invocamos de modo especial vossa intercessão para que o Espírito Santo derrame sobre todos nós seus 7 dons sagrados que tanto necessitamos para viver dignamente nossa vocação cristã neste mundo tão hostil aos valores do Evangelho. Pedimos o dom da sabedoria que nos faça compreender as coisas divinas e julgar retamente as realidades humanas à luz da eternidade, não nos deixando enganar pelas aparências sedutoras do mundo, nem pelas filosofias enganosas que proliferam em nossa época relativista, onde cada um quer ser medida de sua própria verdade. Pedimos o dom do entendimento que nos permita penetrar mais profundamente nos mistérios da fé revelada por Deus através das sagradas Escrituras e da tradição da Igreja, não permanecendo na superficialidade de uma fé infantil que não resistirá aos ventos das dúvidas e questionamentos que inevitavelmente surgirão ao longo de nossa jornada espiritual. Pedimos o dom do conselho que nos oriente nas decisões importantes da vida, mostrando-nos o caminho certo a seguir quando estivermos em encruzilhadas morais ou existenciais, onde é difícil discernir qual é a vontade de Deus para nossas vidas concretas e particulares. Pedimos também, ó Mãe querida, o dom da fortaleza que nos dê coragem para enfrentar as tribulações inevitáveis desta vida sem esmorecer na fé ou desanimar na esperança, mas perseverando com paciência e resignação cristã, mesmo quando a cruz se torna pesada demais e nossos ombros fraquejam sob o peso do sofrimento prolongado. Pedimos o dom da ciência que nos ensine a usar corretamente todas as coisas criadas, ordenando-as sempre ao nosso fim último, que é Deus, não nos apegando desordenadamente aos bens materiais ou aos prazeres temporais como se fossem absolutos, capazes de saciar a sede infinita que temos do infinito. Pedimos o dom da piedade que inflame nossos corações com amor ardente a Deus, nosso Pai Celeste, e nos ensine a adorá-lo em espírito e verdade, não por obrigação legal ou medo de castigos, mas por gratidão filial e desejo sincero de corresponder ao amor com que Ele nos amou primeiro, e continua amando apesar de todas as nossas infidelidades e ingratidões. Pedimos finalmente o dom do temor de Deus, que não é medo servil de um tirano caprichoso, mas respeito filial que nos afaste de tudo aquilo que possa ofender a infinita bondade de nosso Pai Celeste e nos separe de seu amor misericordioso, que é fonte de toda a nossa alegria verdadeira e duradoura. Nossa Senhora Aparecida, imploramos também que nos alcanceis do coração sagrado de vosso Filho Jesus as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, sem as quais é impossível agradar a Deus e caminhar seguramente pelas estradas desta vida terrena em direção à pátria celeste que nos aguarda. Aumentai em nós a virtude da fé, fazendo-a passar de uma simples adesão intelectual a doutrinas abstratas para uma confiança viva e operante na pessoa de Jesus Cristo e em tudo aquilo que Ele nos revelou através de sua Igreja. Que nossa fé não seja morta, estéril, sem obras, mas uma fé viva que se manifesta em atos concretos de amor ao próximo, em compromisso real com a justiça social, em testemunho corajoso dos valores cristãos, mesmo quando isso nos coloca em situações desconfortáveis ou nos expõe ao ridículo e à perseguição por parte daqueles que odeiam a luz porque suas obras são más.
Fortalecei em nós a virtude da esperança que nos mantenha com os olhos fixos no céu, enquanto nossos pés caminham na terra, não nos deixando esmagar pelo peso das cruzes cotidianas, nem seduzir pelos falsos messianismos que prometem paraísos terrestres, mas entregam infernos muito reais. Acendei em nossos corações, ó Mãe Santíssima, a chama abrasadora da caridade, que é o próprio amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo, aquele amor sobrenatural que nos capacita a amar não apenas aqueles que nos amam ou nos fazem bem, mas também e especialmente nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, caluniam, prejudicam e desejam nosso mal. Que sejamos capazes de perdoar de coração aqueles que nos ofenderam gravemente, não guardando rancor nem desejando vingança, mas entregando toda a justiça nas mãos de Deus, que tudo vê e que no tempo certo fará justiça, retribuindo a cada um segundo suas obras. Que nosso amor não seja apenas sentimental ou superficial, mas um amor efetivo e afetivo que se concretiza em gestos práticos de solidariedade com os mais necessitados, em disponibilidade real para servir sem esperar nada em troca, em capacidade de nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, fazendo-nos verdadeiramente membros vivos do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, onde todos devemos ser solidários uns com os outros, como membros de uma mesma família espiritual. Ó Maria Aparecida, Mãe da Igreja e nossa Mãe, intercedei especialmente por vossa Igreja Católica, que atravessa momentos tão difíceis em nossa época marcada por tantas crises internas e ataques externos. Protegei o Santo Padre, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na terra, concedendo-lhe sabedoria para governar o rebanho que lhe foi confiado, coragem para defender a verdade do Evangelho, mesmo quando isso o torna impopular aos olhos do mundo, e amor pastoral genuíno por todas as ovelhas, especialmente aquelas que estão feridas, desgarradas ou em perigo de se perder definitivamente. Iluminai todos os bispos, sucessores dos apóstolos, para que sejam verdadeiros pastores segundo o coração de Cristo e não mercenários interessados apenas em honras, privilégios ou seguranças materiais, mas homens dispostos a dar a vida pelas ovelhas que lhes foram confiadas. Santificai todos os sacerdotes que são outros Cristos pelo sacramento da ordem, tornando-os ministros fiéis e dignos dos sagrados mistérios, homens de oração profunda, pastores zelosos das almas, pregadores convincentes da palavra de Deus, administradores prudentes dos bens eclesiásticos e, sobretudo, testemunhas críveis do Evangelho através de vidas verdadeiramente santas e coerentes com aquilo que pregam aos fiéis. Intercedei também, ó Mãe da Igreja, por todos os religiosos e religiosas que consagraram suas vidas inteiramente a Deus através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Que sejam sempre fiéis a estes compromissos assumidos livremente, não permitindo que o espírito do mundo penetre em suas comunidades e corroa de dentro para fora aquilo que deveria ser sinal profético para toda a Igreja e para toda a sociedade. Que redescubram constantemente o primeiro amor, aquele entusiasmo inicial que os levou a deixar tudo para seguir Cristo mais de perto. E que não se deixem vencer pela rotina, pelo cansaço, pela mediocridade espiritual ou pelas crises de identidade que tantas vezes assaltam aqueles que abraçaram o caminho da consagração total. Protegei especialmente as vocações nascentes, os jovens que estão discernindo um possível chamado ao sacerdócio ou à vida religiosa, para que não sejam desencorajados pelas dificuldades ou por vozes negativas que lhes dizem que estão desperdiçando suas vidas, mas que tenham a coragem de responder generosamente ao chamado divino, se realmente for esta a vontade de Deus para eles. Mãe Aparecida,
À medida que nos aproximamos da conclusão desta oração, que brotou do mais profundo de nossos corações necessitados de vossa maternal intercessão, sentimos crescer em nós a confiança inabalável de que não seremos abandonados em nossas tribulações, pois temos a vós como advogada poderosa junto ao trono do Altíssimo. Assim como a imagem sagrada de vossa aparição foi recolhida das águas pelos pescadores e levada em procissão triunfal pelas ruas e caminhos do Brasil, até ser entronizada no magnífico Santuário Nacional, que hoje acolhe milhões de peregrinos anualmente. Assim também vos pedimos que recolhais cada um de nós das águas turbulentas de nossas crises pessoais e nos conduzais em procissão vitoriosa até a casa do Pai, onde há lugar preparado para todos os que perseverarem, até o fim na fé e no amor a Deus. Acima de todas as coisas, não permitais, ó Mãe zelosa, que nenhum de nós se perca eternamente, mas fazei que todos cheguemos seguros ao porto da salvação eterna, onde não haverá mais lágrimas nem sofrimento, mas apenas alegria perfeita e plena na contemplação beatífica da Santíssima Trindade por toda a eternidade sem fim. Enquanto ainda peregrinamos neste vale de lágrimas, sustentai-nos com vossa presença maternal, constante, que nos dá forças para continuar caminhando mesmo quando nossos pés estão cansados e nossos corações desanimados pelas dificuldades do caminho. Fazei que jamais esqueçamos que não estamos sós nesta jornada, pois vós caminhais ao nosso lado, assim como caminhastes ao lado de vosso Filho Jesus durante toda a sua vida terrena, desde o momento da encarnação em vosso ventre virginal até a hora suprema do Calvário, onde permanecestes firme aos pés da cruz quando tantos outros fugiram com medo. Ensinai-nos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo nas horas mais escuras da provação, quando parece que Deus nos abandonou e que as trevas prevalecerão sobre a luz. Recordai-nos constantemente que vosso Filho Jesus também experimentou este sentimento terrível de abandono quando clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas que este abandono aparente era na verdade o momento supremo da salvação humana, quando Cristo tomou sobre si todos os pecados do mundo para nos reconciliar com o Pai Celestial através do sacrifício redentor de sua morte e ressurreição gloriosa. Ó Nossa Senhora Aparecida, assim como vossa imagem escurecida pelas águas do rio tornou-se sinal eloquente da presença de Deus no meio de seu povo sofredor, fazei que também nós nos tornemos sinais vivos da presença transformadora de Cristo ressuscitado em nosso mundo tão carente de esperança verdadeira e de testemunhos críveis de fé autêntica. Que nossa vida cristã não seja mera fachada externa de religiosidade vazia, que não transforma interiormente, nem testemunha eficazmente o poder salvador do Evangelho, mas que seja expressão genuína de uma conversão profunda que atinge as raízes mais íntimas de nosso ser e nos transforma progressivamente à imagem de Cristo, através da ação santificadora do Espírito Santo em nós. Ajudai-nos a viver de tal maneira que as pessoas ao nosso redor possam ver através de nós algo da beleza, da bondade e da verdade de Deus, e que sejam movidas a buscar também elas este tesouro infinitamente precioso que é a amizade com Jesus Cristo e a vida de graça que Ele oferece gratuitamente a todos os que o aceitam como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Concedei-nos, ó Mãe querida, a graça de sermos evangelizadores corajosos em nossos ambientes de vida cotidiana, nas famílias, nos locais de trabalho, nas escolas, nas comunidades onde estamos inseridos. Que não tenhamos vergonha de professar publicamente nossa fé cristã católica, mesmo quando isso nos expõe ao ridículo, à incompreensão, ou até mesmo a perseguição velada ou explícita por parte daqueles que odeiam Cristo e sua Igreja.
Dai-nos palavras sábias e oportunas para responder àqueles que nos questionam sobre a razão de nossa esperança, fazendo-o sempre com mansidão e respeito, mas também com firmeza e clareza doutrinal que não compromete a verdade revelada por Deus em nome de um falso irenismo ou de uma tolerância mal compreendida que no fundo é traição à missão evangelizadora que Cristo confiou à sua igreja até o fim dos tempos. Que sejamos sal da terra, que não perde seu sabor, e luz do mundo, que não se esconde debaixo do alqueire, mas brilha intensamente sobre o candelabro para iluminar todos aqueles que estão na casa e necessitam da luz de Cristo para não tropeçar nas trevas do erro e do pecado. Ó Maria Aparecida, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, aquela hora decisiva e inevitável que virá para cada um de nós, sem que saibamos o dia nem a hora, podendo ser hoje, amanhã, daqui a anos ou décadas, mas certamente chegará inexoravelmente, como chega para todos os seres humanos, sem exceção. Preparai-nos desde já para este encontro definitivo com Deus, nosso juiz supremo, diante de quem teremos que prestar contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer durante nosso tempo de provação nesta terra. Fazei que não sejamos surpreendidos pela morte em estado de pecado mortal, afastados da graça santificante que nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu, mas que vivamos em estado de graça habitual, sempre preparados como as virgens prudentes da parábola evangélica, que mantinham suas lâmpadas acesas e abastecidas de óleo, aguardando vigilantes a chegada do esposo divino. Alcançai-nos do Senhor a graça de uma morte santa, assistida pelos sacramentos da Igreja, em plena comunhão com Deus e com nossos irmãos, sem arrependimentos tardios ou remorsos desesperados, mas com a paz de consciência daqueles que procuraram sinceramente cumprir a vontade de Deus em suas vidas imperfeitas, mas orientadas sempre para o bem e para a verdade. Nesta hora em que encerramos nossa longa prece intercessora, renovamos mais uma vez nossa consagração total a vós, Nossa Senhora Aparecida, entregando em vossas mãos maternais tudo aquilo que somos e temos, nosso passado com todas as suas luzes e sombras, nosso presente com suas alegrias e sofrimentos, e nosso futuro incerto que colocamos com confiança filial sob vossa proteção maternal. Consagramos a vós, nossas famílias com todos os seus membros vivos e falecidos, pedindo que sejam preservadas de todo mal e santificadas no amor de Cristo. Consagramos nosso trabalho para que seja feito sempre com honestidade, competência e espírito de serviço ao bem comum, e não apenas para a acumulação egoísta de riquezas materiais. Consagramos nossos projetos e sonhos para que se realizem se forem conforme a vontade de Deus, ou que sejam purificados e redirecionados, se não corresponderem àquilo que o Senhor deseja para nós. Consagramos nosso corpo e nossa alma, nossa inteligência e vontade, nossa memória e imaginação, nossos 5 sentidos externos e todas as potências de nossa alma, para que sejam instrumentos de santificação pessoal e de apostolado eficaz no meio do mundo. Mãe Aparecida, colocamo-nos desde agora e para sempre sob o vosso manto protetor, sabendo que ali estaremos seguros de todos os perigos espirituais e corporais que nos ameaçam constantemente neste mundo tão cheio de ciladas para a alma e de males para o corpo. Defendei-nos dos ataques do demônio que ruge como leão, procurando alguém para devorar, mas que nada pode contra aqueles que estão protegidos pelo manto da Mãe de Deus e Rainha dos anjos e santos todos. Preservai-nos das tentações que excedem nossas forças e alcançai-nos sempre a graça suficiente para resistir com vitória a todos os assaltos do inimigo de nossas almas. Guardai nossos olhos para que vejam apenas o que é puro e santo, nossos ouvidos para que escutem apenas o que edifica e não corrompe,
nossa boca, para que fale sempre a verdade com caridade e nunca profira palavras de ódio, calúnia ou obscenidade. Nossas mãos, para que façam apenas obras boas e nunca se sujem com atos vergonhosos ou criminosos. Nossos pés, para que caminhem sempre pelos caminhos da virtude e nunca se desviem pelas veredas tortuosas do vício e do pecado, que conduzem à perdição eterna. Ó Rainha do Brasil e padroeira de nossa terra amada, olhai com olhos misericordiosos para toda a nação brasileira que tanto vos ama e confia em vossa proteção maternal especial. Estendei vosso manto sagrado sobre cada centímetro de nosso território nacional, desde as praias do Atlântico até as fronteiras da Amazônia, desde o sul temperado até o nordeste ensolarado, abençoando cada cidade e vila, cada campo e floresta, cada rio e montanha desta terra abençoada que Deus nos deu como herança. Derramai vossas bênçãos sobre todos os habitantes deste país, independentemente de sua religião, raça, cor ou condição social, pois sois mãe de todos e vosso coração maternal não exclui ninguém de seu amor misericordioso. Inspirai em todos nós brasileiros um verdadeiro amor patriótico, que não se confunde com nacionalismo cego ou xenofobia, mas que nos leva a trabalhar incansavelmente pela construção de um Brasil mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde cada pessoa tenha suas necessidades básicas atendidas e possa desenvolver plenamente todo o potencial que Deus colocou nela desde o momento da concepção. Abençoai especialmente, ó Mãe bondosa, todas as crianças brasileiras que são o futuro de nossa nação e a esperança de dias melhores. Protegei-as de toda forma de violência, abuso e exploração, fazendo que cresçam em lares amorosos, onde sejam educadas nos valores cristãos e nos princípios da dignidade humana inviolável. Inspirai os adultos a criar condições dignas para que estas crianças possam estudar, brincar, sonhar e se desenvolver plenamente em todos os aspectos de sua personalidade. Que nunca falte às crianças brasileiras o alimento necessário para seu corpo, a educação indispensável para sua mente, o afeto imprescindível para seu coração e, sobretudo, a formação religiosa fundamental para sua alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus. Abençoai também nossos jovens que enfrentam tantos desafios em uma sociedade que frequentemente os seduz com valores falsos e os desvia do caminho da virtude e da verdade. Dai-lhes discernimento para fazer escolhas sábias, coragem para nadar contra a corrente quando necessário e perseverança para não desistir de seus ideais nobres, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis e o mundo zomba de seus sonhos puros e generosos. Finalmente, ó Nossa Senhora Aparecida, elevamos nossos olhos e corações para vós com gratidão profunda por tudo aquilo que tendes feito e continuais fazendo por nós e por todos os vossos devotos ao redor do mundo. Agradecemos por vossa presença constante em nossas vidas, por vossa intercessão poderosa que já nos alcançou tantas graças do céu, por vossa proteção maternal que nos guardou de tantos perigos dos quais nem sequer tivemos consciência. Agradecemos pelas lágrimas que enxugastes, pelas dores que consolastes, pelos caminhos que iluminastes, pelas quedas das quais nos levantastes, pelos desvios dos quais nos resgatastes. Agradecemos por serdes nossa Mãe amorosa, que jamais se cansa de nos acolher, de nos perdoar através do sacramento da reconciliação, de nos alimentar com o corpo e sangue de vosso Filho Jesus na Eucaristia, de nos fortalecer com vossas bênçãos maternas, que derramais abundantemente sobre todos os que vos invocam com fé e devoção sinceras. Intercedei por nós, Nossa Senhora Aparecida, agora e sempre, até o momento em que formos chamados da terra para a eternidade e possamos nos prostrar aos vossos pés na glória celeste
para agradecer pessoalmente e para sempre tudo aquilo que fizestes por nós durante nossa peregrinação terrestre. Amém. Assim seja, que assim se faça segundo a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, de seu Filho unigênito Jesus Cristo nosso Senhor, e do Espírito Santo Consolador e Santificador, aos quais seja dada toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos eternamente. Amém. Mãe Aparecida, nós confiamos em Ti. Apresenta nossas dores, nossos pedidos e nossos sonhos ao Teu Filho Jesus. Que a Tua intercessão toque a nossa vida, cure aquilo que está ferido e abra os caminhos que estão fechados. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Nossa Senhora Aparecida, intercede por mim. Eu vou rezar por cada intenção deixada aqui. E não esqueça, curte este vídeo, compartilha com alguém que precisa de oração e se inscreve no canal para rezarmos juntos todos os dias. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com amor, te proteja e te leve pela mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.